Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo com notícias resumidas e atualizadas. É para você que me segue nos endereços telemáticos Paulo Roberto Maciel Maciel. Temos o facebook.com/, Paulo Maciel da Rádio, Instagram Paulo Roberto Maciel 6 e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Edição tripla do Web Jornal do Paulo Maciel. Dias 22, 23 e 24 de julho, sábado, domingo e segunda-feira. Olha, no dia 22, a Igreja Católica Apostólica Romana venera os seguintes santos: Maria Madalena, Felipe Evans e José da Palestina. É a 15ª semana do Tempo Comum, 16ª, começando no domingo. Bem, neste dia 22, a Lua é nova. Estão se passando 203 dias do ano, faltam 162 dias para terminar 2023. Temos a comemoração do Dia Mundial do Cérebro e Dia do Cantor Lírico. Dia 23 de julho de 2023, domingo, fase da Lua ainda é nova. Estão se passando 204 dias do ano, faltam 161 dias para terminar 2023. É a 16ª semana do Tempo Comum que começa no domingo. O Evangelho é o de Mateus 13, versículos de 24 a 43. Temos aqui uma reflexão sobre este Evangelho da Missa de Preceito dos Católicos, né? Reflexão escrita pela seguinte autoridade católica, Frei Sandro Roberto da Costa. Ele diz que o joio e o trigo da parábola de Mateus são símbolos de uma realidade presente na vida de todo ser humano. Fomos criados para a bondade e a felicidade. Buscamos a perfeição e nos esforçamos para ser puro trigo. Porém, no terreno fértil de nossa vida, o joio teima em crescer, revelando fragilidades e pecados. Joio e trigo são muito parecidos, por isso o trabalho de purificação tem de ser feito com cuidado e paciência. Deixar o joio crescer não significa desprezar o mal, mas é exercício de sabedoria de aceitar que em nós convivem luzes e sombras. Fortalecidos pela graça de Deus, participando da comunidade de fé, podemos aos poucos ir extirpando o joio, que é o mal, né? Vencendo o mal para deixar transparecer toda a beleza da luz de Deus que habita em nós. Bem, então temos este Evangelho no domingo e temos comemorações importantes. É dia de Santa Brígida, Santa Rômula, Santa Irondina, Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, Dia do guarda rodoviário e dia também do policial rodoviário federal. 24 de julho de 2023, segunda-feira, vejamos o que está previsto para esta data. Fase da Lua é nova ainda, estão se passando 205 dias do ano, faltando 160 dias para terminar 2023. 205 dias se passando e 160 faltando para terminar 2023. É a 16ª semana do Tempo Comum. O Evangelho desta segunda-feira é o Mateus 12, versículos de 38 a 42. Comemora-se o dia de Santa Luísa de Saboia, na Igreja Católica Apostólica Romana. Tem também Santa Niceta, Santo Ursino e São Charbel Macluf. É Dia Internacional do Autocuidado e Dia Nacional do Suinocultor. Indicadores da economia brasileira: o salário mínimo nacional vale R$ 1.320, taxa Selic 13,75% ao ano. Inflação dos últimos 12 meses, medida pelo IPCA, 3,16%. Cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no fechamento dos negócios, dia 20 de julho de 2023. O café arábica bebida dura, 772.
Arábica Bebida Rio, 675. Conilon Bica Corrida tipo 78, R$ 619 a saca. O dólar fechou em alta de 0,3%, cotado a R$ 4,80. Amigos e amigas do Web Jornal do Paulo Maciel, olha, o Brasil está fervilhando. É imprevisível o que vai acontecer ainda neste ano, não sei não, na conjuntura que nós estamos vivendo. Olha só, que Brasil é este, gente? Meu Deus, em que Brasil nós vivemos? Tem coisas intrigantes até sobre a famosa lei do feminicídio. Há novidades sobre o caso Maria da Penha, com a entrevista esclarecedora de Ricardo Ventura e convidados, inclusive do marido que se sente injustiçado. Marido da mulher que deu o nome à lei. Olha, o caso repercute nos canais do YouTube Não Minta Pra Mim e o Mais Um Podcast. E tem mais coisa também, ruidosa aí, coisa na mídia a todo tempo. Suprema Corte na Berlinda, gente. Minha nossa, a Suprema Corte que deveria ser sóbria, está na Berlinda o tempo todo. Ruidosos casos envolvendo ministros do STF, está cada vez mais ruidoso. O caso envolvendo o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, seu filho de 27 anos, e brasileiros no aeroporto da Itália. Moraes estava viajando com a família para fazer uma palestra. Por sua vez, o STF mandou entrar na residência desses brasileiros aqui no Brasil e recolher pertences. Enquanto isso, foi apresentado o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. E tem uma notícia aí também de conta de adolescente, conta de banco, bloqueada a mando do STF. Tem mais ainda. O petista Mor, o da Silva, que está à frente da gestão federal governamental desde 1º de janeiro de 2023, tem ele dizendo que essas pessoas têm que ser extirpadas. Ele estava se referindo àquele caso ruidoso envolvendo o ministro Moraes, seu filho, de 27 anos, e brasileiros na Itália. Meu Deus do céu, o que vai acontecer, gente? Preocupação, hein? Preocupação. Você que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel no meu endereço, Paulo Roberto Maciel. Maciel, olha, notas estaduais do Espírito Santo, estado de emergência zoossanitária. O governo do estado do Espírito Santo declarou estado de emergência zoossanitária por causa dos casos de gripe aviária. Estão ficando mais graves, hein? O governador Renato Casagrande informou que a medida foi tomada após reunião com o ministro da Agricultura. Mulher mata primo por causa de herança no Espírito Santo também. Meu Deus do céu. O que está acontecendo, gente? Uma mulher matou seu próprio primo por causa de herança no estado do Espírito Santo. Ela mesma procurou a polícia para relatar que praticou o homicídio por causa dos imbróglios envolvendo os bens. Olha, o crime aconteceu em 18 de julho de 2023. Coisa tá quente, hein? Amigos e amigas, vamos às missas programadas para sábado, domingo e segunda-feira na Paróquia Central de Colatina, Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Vejamos no sábado às 19 horas, dia 22 de julho de 2023. Celebração eucarística presidida pelo padre José Valdeci Romão na Catedral. 19 horas também tem outra missa presidida pelo padre David José Langa Lopes na comunidade católica São Francisco de Assis, bairro Operário. E celebração da palavra com o diácono Amaury Braz Caser na comunidade católica Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, bairro homônimo. Agora, domingo 23 de julho, às 7 horas, missa
Compadre Luiz Mar na Catedral Sagrado Coração de Jesus. Tem missa também com o Padre David José Langa Lopes na comunidade católica Santo Expedito, que é o bairro Jardim Planalto. Às 9 horas tem missa com o Padre José Valdeci Romão na Catedral de Colatina. Também às 9, missa com batizados, atenção, celebração eucarística com batizados, presidida pelo Padre David José Langa Lopes, na comunidade católica Santa Luzia, bairro Alto Vila Nova. Tem ainda mais uma missa, presidida pelo Padre Luiz Mar, na comunidade católica Nossa Senhora de Guadalupe, bairro Vista da Serra. Tem mais ainda? Outra celebração, uma celebração da palavra às 9 horas, com batizados, presidida pelo diácono Amauri Braz Caser, na comunidade católica São Pedro, bairro Pedro Vitali. Às 17 horas de domingo, tem celebração eucarística com o Padre Valdeci na comunidade católica São Lucas, bairro Noêmia Vitali. Mesmo horário, missa com o Padre David na comunidade São Bento, bairro Residencial Nobre. 19 horas, missa com o Padre Valdeci na Catedral e missa com o Padre David na comunidade católica Sagrada Família, bairro Maria Ismênia. Segunda-feira, 24 de julho de 2023, às 18 horas tem o Terço dos Homens, hein? Você é convidado. A liderança que estiver lá, o Nino Naumann, o Robson Cosme, o professor Valmir, a liderança que estiver lá vai, dirigir o Terço dos Homens, então, na segunda-feira, às 18 horas. Você que tem seu marido, procure levar o seu esposo. Você que tem seu namorado, casal de namorados, ou namorada, leva seu namorado também. 18 horas na Catedral Terço dos Homens. 19 horas haverá missa com o Padre José Valdeci Romão. Compareça! Funcionamento da Secretaria Paroquial Colatinense. A Secretaria Paroquial funciona na segunda-feira, das 13 às 18 horas, no edifício João Paulo II. Neste dia, você pode obter mais informações. De terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 11 horas. Os telefones para mais informações são estes: 2102-5010 e 2102-5006. Endereço eletrônico agora da Paróquia Santa Clara do bairro São Vicente. É uma paróquia importante da zona urbana. facebook.com/paraclara. Telefones da Paróquia Santa Clara, que é dos franciscanos, 99934-5155 e o fixo 3722-6249. Fica no bairro São Vicente, em Colatina. E no bairro São Judas Tadeu tem o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que pertence à Paróquia Santa Clara. Lá no mosteiro tem missa diariamente, hein? Segunda a sábado às 7 horas da manhã e no domingo às 8 horas. O telefone para falar diretamente com o mosteiro é 37210864. Paróquia Imaculado Coração de Maria, no bairro São Silvano, em Colatina. Endereço físico: Rua Orestes Bom Giovanni, número 10, bairro São Silvano. E temos agora o facebook.com/picmaria.com.br. O telefone, o código DDD de Colatina é 27. O telefone para você se comunicar é o 99507-2251. Eu quero falar também sobre o Santuário Divino Espírito Santo em Vila Velha, na Grande Vitória, Espírito Santo. É a minha segunda cidade onde eu estou presente mensalmente, visitando minhas famílias. Vamos lá, então. Telefone 99985-3558. É o WhatsApp. Esse. O telefone fixo é 3329-1266. Agora eu quero falar de chances de emprego, Você que está desocupado, quer trabalhar,
já procurou chances para trabalhar em Colatina. A agência do Sistema Nacional de Empregos, o Cine, de Colatina, divulga em painel ou mural externo as oportunidades de trabalho disponíveis nas empresas da região. São vagas para atividades variadas. A repartição pública intermedia a contratação dos desocupados. Os interessados podem ligar para o telefone 0 operadora 27 3721 7102 a fim de se informar melhor. Para acesso online, o interessado no trabalho deve enviar os dados pessoais para o e-mail currículo.colatina@cine.es.gov.br. Eis o site para conferir as vagas. Setades, SETADES, setades.es.gov.br/vagas-de-empregos. Para o atendimento presencial, o endereço físico do Cine Colatinense é Avenida Getúlio Vargas, número 98, bairro Centro, Colatina. Então, vai lá e procure saber mais informações, ok? Agora eu quero falar para você sobre espiritualidade, sobre fé, porque nós temos que nos conectar com Deus. Eu sempre gosto de falar sempre sobre isso, né? E se nós não tocarmos nesse assunto, muita gente poderá se perder na próxima vida, né? Na passagem, depois que nós passarmos dessa vida aqui efêmera. Aqui onde estamos é uma vida efêmera, né? Então vamos fazer uma reflexão sobre a espiritualidade, sobre Jesus. Olha, Jesus condena a justiça falsa praticada pela raça de víboras, sepulcros caiados de seu tempo, fariseus e doutores da lei, que são os fingidos, os hipócritas. Trazendo reflexão para o Brasil de hoje, podem ser citados, por exemplo, casos de juízes injustos, políticos injustos e pessoas injustas em geral que, se permanecerem na atitude de pecado, não vão entrar no reino dos céus. Isso é Jesus quem diz. Palavras do nosso Deus Jesus. Agora, o cristão, atenção, o cristão genuíno, que é cristão mesmo, porque tem gente que só tem o nome de cristão. O cristão genuíno, autêntico, ele não deve pedir o mal ou a morte para os malvados, os que praticam o mal, pois a vida humana é algo que pertence somente a Deus. Às vezes, inconscientemente, o mau pensamento pode existir, mas o que importa não é o sentimento, pois o coração, em alguns momentos, traz essas coisas. É muita injustiça que a gente vê e, às vezes, o coração traz. O que vale para Deus não é o sentimento perverso, mas a vontade, o que a razão quer, o que a pessoa quer. O pecado é grave se a pessoa deseja o mal para alguém conscientemente, insistentemente, não muda de ideia. A justiça na Bíblia é sinônimo de retidão, correção, santidade. Jesus só quer a nossa oferta quando nos reconciliamos com alguém. Às vezes ofendemos os outros até sem querer, sem maldade. É preciso pedir perdão. É algo simples. É difícil às vezes, mas é algo simples. Se ofendeu por maldade, é preciso se reconciliar. No Pai Nosso, por exemplo, há uma condicionante. Perdoai-nos as nossas ofensas como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos inimigos. Sem o perdão não há paz na vida. Até um amigo pode, algum dia, nos contrariar e é preciso perdoar. Eu já tive amigos que me contrariaram, parentes que me contrariaram, e eu sempre perdoei. Todos nós temos erros.
Se quisermos ser perdoados, temos que também perdoar, sejam os envolvidos amigos, pode ser marido, mulher, pais, filhos, empregado, patrão. Não se deve pagar o mal com o mal, mas sim com o bem. Só se apaga fogo com água e não com gasolina. Não é covardia, mas é estratégia. Estratégia, ou seja, resolver a situação de forma correta. Se a pessoa tem uma desavença com alguém, deve procurar a reconciliação antes de morrer. Então, vamos rezar, vamos pedir para que Deus abra a cabeça dos malvados, dos malfeitores, para que se convertam. Senão, irão, infelizmente, para a tormenta eterna. Vamos falar de Mega Sena agora? Loteria de números, tem aí? Deixa eu pedir aqui a secretária. Secretária, tem a Mega Sena, informações? Mega Sena acumula e vai a 60 milhões. É para você que acessa meus endereços na internet, Paulo Roberto Maciel, ou então Paulo Roberto Maciel 7919. O concurso 2612 da Mega Sena acumulou e o próximo prêmio é de 60 milhões. Foi realizado na quarta-feira, 19 de julho de 2023, no Espaço da Sorte, em São Paulo, capital. Então, sem acertador o último concurso. Os números sorteados foram 20, 27, 34, 44, 50 e 54. A quina teve 50 ganhadores. Cada um tem direito ao prêmio indivíduo, ao prêmio de R$ 90.719. Houve 3.638 acertadores na quadra e o prêmio individual é de R$ 1.781. A arrecadação somou mais de 78.673.000. O próximo concurso é o número 2.613, neste sábado, né? Ocorre neste sábado, dia 22 de julho de 2023. A estimativa de prêmio de 60 milhões. O acumulado para o próximo concurso já está em mais de 49 milhões. As apostas podem ser efetuadas até às 19 horas no dia do sorteio. A aposta mais simples, com 6 dezenas, custa R$ 5,00. É o valor novo após o aumento de mais de 10% no dia 30 de abril de 2023. Valor novo, dinheiro entrando nos cofres do governo. Um abraço a você que segue o web jornal do Paulo Maciel e meu endereço eletrônico Paulo Roberto Maciel. Vou passar agora a tabela de jogos da Série A do Campeonato Brasileiro no sábado, domingo e segunda-feira. Antes eu quero dizer que uma chuva típica de inverno chegou a Colatina na sexta-feira, dia 20 de julho de 2023, trazendo mais frio e obrigando as pessoas a se protegerem com mais rigor. Os guarda-chuvas foram necessários, além dos capotes, blusões, botas. Pois é, vamos agora à tabela do nosso futebol da Série A. Olha, no sábado, 22 de julho de 2023, às 16 horas, tem Flamengo e América Mineiro e Palmeiras e Fortaleza. Às 18h30, jogam Bahia e Corinthians, Cuiabá e São Paulo. Às 21 horas, se enfrentam Grêmio e Atlético Mineiro. Jogos de domingo, 23 de julho de 2023. Às 16 horas tem Santos e Botafogo. Botafogo que é o líder da competição. Bragantino e Internacional. Também às 16 horas, Cruzeiro e Goiás. No domingo, às 18h30, está previsto o jogo Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Jogo de segunda-feira, 24 de julho de 2023, às 19 horas.
Coritiba e Fluminense. Olha, temos aqui uma reflexão. É sempre importante nós refletirmos. Eu, quando fiz o meu curso superior de letras, na antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Colatina, eu fazia muitas reflexões escritas, passava para meus amigos, né? Conversava com eles sobre isso, ou às vezes meditava sozinho. Olha, já que nós estamos aqui na República dos Bananas, antigamente falavam República das Bananas, né? Eu vou modificar um pouquinho, República dos Bananas. E já que na República dos Bananas ninguém faz nada pelos verdadeiros direitos democráticos, eu já estou pedindo diretamente ao Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao Deus do céu, ao El Shaddai, Deus do impossível. E eu estou bravo com o Senhor. Meu Deus, isso me perdoe, mas estou bravo com o Senhor, pois está deixando esse estado de coisas no Brasil e em parte do mundo. Meu Deus, meu Jesus, meu Espírito Santo, perseguições, ódio. O espectro da esquerda marxista está acabando com as liberdades de expressão, liberdades religiosas, liberdades de pensamento. Gente, é o sistema governamental esquerdofrênico. A esquerda doente, com a mente petrificada, que quer e está quase conseguindo difundir o medo, a tensão, o desespero naqueles que não pensam como ele. Não pensou como sistema, a pessoa é descartada, perseguida. Meu Deus, meu Deus! Eu sei que o Senhor faz o melhor para nós e que o Senhor sofreu por nós, mas está difícil de ver a ignomínia, a baixeza, o ateísmo desenfreado, a falta de decência, de prudência, de sensatez, de lucidez desses nossos irmãos. Nossos irmãos, porque foi Deus que nos criou. Pelo que o Senhor ensina, esses irmãos esquerdofrênicos caminham a passos largos para a tormenta eterna. E o pior é que eles não param. Há momentos que a gente pensa, eles vão parar agora, eles vão modificar o pensamento. Eles não param, não põem a mão na consciência. Senhor Deus, nem sofrendo perdas íntimas, como estão ocorrendo entre eles, não vem peso na consciência, não vem modificação. Só a sua mão de justiça plena, meu Senhor. Vem, Senhor, meu Deus. Vem, Senhor. Comum. Problemática travessa Jaldate Rachid em Colatina. Olha, um veículo automotor deslizou e quase colidiu com um imóvel da travessa Jaldate Rachid, via pública, em declive pavimentada com lisos paralelepípedos. O problema aconteceu recentemente, quando chovia e a rua ficou mais deslizante que de costume.
o condutor do carro tentou várias vezes concluir a subida, mas não conseguiu, resolvendo então voltar descendo a ladeira da travessa. A Jaudat Rachid e a rua Advalter Ribeiro Soares são duas importantes ligações do centro de Colatina à Cidade Alta, porém são calçadas desde o século passado com as famigeradas e ultrapassadas pedras de paralelepípedos, que são bastante escorregadias. Já foi pedido por morador a colocação de um asfalto misturado com brita na rua, mas até hoje a reivindicação não foi atendida. Vez por outra, um veículo tem que ser empurrado na ladeira da travessa Jaudat Rachid. Tem que tomar providência, autoridades do município, né? Tem que tomar alguma providência. Amigos e amigas, vamos a mais um momento de atualidades nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel Maciel e o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com. Agora eu quero chamar a atenção de todos vocês. Isso está acontecendo no seu endereço telemático? Olha, é estranho, mas acho que estão tirando algumas notícias dos meus endereços eletrônicos. Até mesmo compartilhamentos eu noto que estão sumindo. Meu Deus, será que isto é censura contra os cristãos, os moderados, conservadores, chamados do espectro político da direita? Olha, se for censura, só Deus mesmo na causa, hein? Vamos aguardar para saber, né? Deus vai agir. Agora eu quero fazer uma reflexão sobre a Santíssima Trindade. O padre José Valdeci Romão, ele explicou que o Deus Trino e Uno é algo tão mais grandioso que nós, criaturas que saímos de suas mãos, não temos capacidade de interpretar e compreender tudo. Deus Trino e Uno ao mesmo tempo. Temos então que mergulhar no mistério de Deus, que é amor, é família, é comunidade. E nunca poderemos compreender em plenitude, pois a divina revelação é um crescendo, assim como a nossa fé, né? É um constante crescimento. E o profeta Moisés, numa passagem bíblica, ele pede a Deus para caminhar conosco, mesmo que sejamos um povo infiel e pecador. Deus caminha conosco, pois precisamos da sua fortaleza em nossa vida. E São Paulo, em uma de suas cartas, São Paulo apóstolo, nos dá a saudação bíblica do início de cada celebração eucarística, de cada missa. A graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. É uma saudação inicial da missa. É o mistério da Santíssima Trindade que nos move a sair de nós mesmos e ir congregar, ir para a igreja. O Evangelho de Cristo, em uma de suas palavras, diz que temos que crer no Messias para sermos salvos, tendo em vista que ele veio justamente para nos salvar, para salvar o mundo, e não para condenar. Quem não crê, infelizmente, já está condenado. Condenado por conta própria, ou seja, a pessoa mesmo se autocondena, criando seu próprio
universo, sua soberba, seu orgulho, não se reconciliando com Deus. Olha, gente, não corresponder ao amor de Deus é não querer a salvação. Devemos dar glória, bendizer, agradecer a Deus pelo hóspede tão nobre que está em nós, o Espírito Santo. Ele se hospeda em nós, ele mora conosco. Não corresponder a este amor de quem deu seu Filho único para nos salvar é condenar-se a si mesmo. Todos os fiéis cristãos participam da missão do Espírito Santo, missão de santidade, de amor, de doação. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, você que acompanha esses momentos de reflexão e atualidades. É sempre bom refletir. Nossa vida é uma constante reflexão. Vamos a mais reflexões? Eu sempre gosto de passar reflexões a vocês nos meus noticiários. Além das notícias comuns, nós temos reflexões e catequese. Por exemplo, história da igreja. Urbe velha. Urbe quer dizer cidade, né? Jericó é a cidade mais antiga do mundo, segundo uma tradição com mais de 10.000 anos. Jericó fica perto do Mar Morto, com uma depressão de 400 metros abaixo do nível do mar. É informação do professor e escritor Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino em seu canal no YouTube. Agora eu quero falar de coisas que estão acontecendo no nosso mundo e que a gente tem que parar e pensar. Eita, mundo besta, meu Deus! Como diria Carlos Drummond de Andrade. Tudo é judicializado, já notaram isso? Até ironia agora gera processo. Ironia, gente, um humor fino vira processo na mão dos espertos, dos espertalhões. Há no Brasil, no mundo, nesta época pós-modernista, muitos interesseiros, odientos e rancorosos de plantão. Por exemplo, na Câmara Federal dos Deputados, em Brasília, no nosso querido Brasil, e em certos meios da mídia, fala-se em cassação de mandato popular apenas pela emissão, melhor dizendo, de opinião divergente. De contraponto, contraditório, ironia a respeito de determinado tema, como homoafetividade, transexualidade, afrodescendência, feminismo e coisas afins. Meu Deus do céu. Não pode se emitir opinião mais não? Parece que são classes superiores, intocáveis, hipersensíveis, detentoras de todas as proteções do Estado. Olha, há realmente uma contaminação mental sobre o assunto. Ou então espertezas, utilizando-se de leis ou normas que nem sei se foram aprovadas pelos legisladores ou impostas pelo Poder Judiciário, não sei, francamente. Há também inversão de valores e perseguições a conservadores, moderados ou cristãos, em muitas questões na atualidade, coisas até previstas na Bíblia Sagrada. A ecologia, por exemplo, com temas relacionados a bichos e plantas, é outra obsessão de muita gente. Obsessão, para quem não sabe, é a ideia fixa. É um problema, é uma doença. Por isso que eu falo que às vezes existem os esquerdofrênicos, os doentes da esquerda política, né? Pelo amor de Deus, gente, é preciso que Deus haja nesse mundo. Pelo menos é o que eu reivindico. Temos uma catequese aqui importante também. As ações de Deus, de Cristo, Cristo Deus, Deus Cristo, são chamadas de teândricas pela teologia, teândricas, ou seja, ao mesmo tempo humanas e divinas.
Elas não se apagam no tempo. A infância, juventude, paixão, morte e a ressurreição de Cristo, por exemplo, existem sem o tempo apagar. Assim, o menino Jesus pode aparecer numa visão nos braços de Nossa Senhora ou de algum santo, mesmo que ele tenha subido aos céus com 33 anos de idade. Pode aparecer numa visão de algum fiel. Né? Não é interessante isso? Teândricas é o nome, né? Agora eu quero falar para vocês sobre santos. Entre os santos canonizados e beatos, a Igreja Católica Apostólica Romana possui mais de 8.000 pessoas. Olha que coisa bonita, 8.000 pessoas que já estão no céu. São leigos, são professores, são religiosos, são papas, são bispos, são padres, são mães de família também, pais de família, donas de casa, pessoas simples ou não, com ou sem dons místicos. Vamos falar agora sobre os não a Deus e ao próprio homem. O Papa Pio XII disse que cada fase da história foi um não dado a Deus. Em uma alocução aos membros da Ação Católica no ano de 1952, o pontífice falou dos nãos da história a Deus. No século XIX, por exemplo, veio o grito ímpio: Deus está morto, maximizado pela obra filosófica do ateu Friedrich Nietzsche. Depois o homem disse não ao próprio homem no século XX, com as duas guerras mundiais. Olha, na primeira guerra 13 milhões de mortos, na segunda 66 milhões de mortos, um total de 79 milhões de óbitos. E veio a Guerra Fria também, mais de 120 milhões de mortos, vítimas do comunismo, do marxismo no mundo, gente. Mais de 120 milhões de mortos por causa do comunismo. Olha outra história interessante. Catequese para você: foi Teodósio que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano no ano de 380. Assim, o catolicismo passou a ser estatal. Constantino apenas deu liberdade de culto em 313. Então, Teodósio tornou o cristianismo religião oficial, Constantino deu liberdade de culto. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. E agora, também do hebraico, El Shaddai, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você quer. Mas arrependa-se dos seus pecados. Maranatá, ou Maranata, vinde, Senhor Jesus. Perdão, Senhor, pelos meus pecados e me dê a vida eterna. Maranatá, Maranata. Jesus, eu quero a vida eterna convosco.